Hoje a gente vai mergulhar na vida e, mais importante, na mente de um dos economistas mais, eu diria, proféticos e até trágicos da história. O nome dele é Joseph Schumpeter e ele nos deu uma lição fundamental. O progresso não é uma caminhada tranquila no parque. É mais como uma tempestade violenta que não para nunca. Pois é, e para Schumpeter, a verdadeira essência do capitalismo não tinha nada a ver com o equilíbrio, com estabilidade. Pelo contrário, era essa força implacável, esse vendaval que ele batizou de destruição criativa. Pensa só, um processo que, ao mesmo tempo que cria, ele também destrói. E não é pouca coisa não, destrói indústrias, fortunas, jeitos de viver inteiros. É exatamente essa a questão. É o grande paradoxo que o Schumpeter jogou no centro da economia moderna. Porque como é que a gente pode entender um sistema que, para crescer, precisa aniquilar? O motor do crescimento é, na verdade, um mecanismo de destruição. Para a gente tentar responder a isso, a gente precisa voltar um pouco e conhecer quem era o homem por trás dessa ideia tão radical. Então vamos lá. A nossa história começa em 1883. Um ano bem simbólico, aliás. Foi o ano em que Karl Marx morreu e, por coincidência, nasceu John Maynard Keynes, que viria a ser o grande rival intelectual de Schumpeter. Ele era um típico aristocrata da Viena do final do século, sabe? Aquele lugar que era um verdadeiro caldeirão de ideias, borbulhando com arte e com pensamento moderno, e a vida dele, pessoalmente, foi um reflexo perfeito da teoria que ele criaria, cheia de subidas meteóricas e quedas devastadoras. E isso aqui define perfeitamente o grande debate econômico do século XX. De um lado, John Maynard Keynes. Para ele, a economia era tipo uma máquina, sabe? Uma máquina meio instável, que vivia quebrando e que precisava de uns especialistas, geralmente do governo, para ir lá e consertar, para manter tudo estável. Já o Schumpeter, ele viu uma coisa completamente diferente. Para ele, o capitalismo não era uma máquina, era um organismo vivo, selvagem, evolutivo. E nesse organismo, a dor da destruição não era um defeito, era uma condição necessária para o nascimento de algo novo. Ok, então se o sistema é essa turbulência toda, de onde é que vem a mudança? A primeira grande sacada do Schumpeter foi justamente apontar o dedo para o verdadeiro motor disso tudo. E não era o capitalista dono do dinheiro, nem o gerente que administra a empresa. Era uma figura quase mítica, heróica, o empreendedor. Olha, a economia da época dele era obcecada pela ideia de equilíbrio. Tinha um modelo que ele mesmo chamava de fluxo circular. Imagina uma rotina sem fim, sabe? Um ciclo onde tudo se encaixa, tudo se ajusta, mas nada de realmente novo acontece. E o Schumpeter olhava para isso e pensava, não, isso não explica o mundo real. A grande pergunta para ele era, como é que algo realmente novo consegue nascer num sistema que, em teoria, só quer ficar parado, em repouso? E a resposta, a grande chave para ele, está numa distinção que parece simples, mas é fundamental, a diferença entre invenção e inovação. Pensa assim, ter uma ideia genial, uma descoberta incrível dentro de um laboratório não muda nada na economia, é só uma ideia. A mágica, a mudança de verdade só acontece quando alguém, esse tal do empreendedor, pega essa invenção e a transforma em algo que as pessoas podem comprar, usar, algo que quebra a rotina do mercado. Mas beleza, por que alguém se daria a todo esse trabalho? Seria só pelo dinheiro? Para Schumpeter, de jeito nenhum. A psicologia do empreendedor era muito mais complexa, quase selvagem. Ele descrevia motivações que são quase irracionais. É o sonho de construir um império pessoal, sabe? A vontade de simplesmente vencer, de provar que é o melhor. E talvez, acima de tudo, a pura alegria de criar, de ver uma ideia ganhar vida. Só que tem um problema. Para tirar essa visão do papel, o empreendedor precisa de recursos, de dinheiro, que já estão sendo usados em outras coisas, nas indústrias velhas. E é aí que entra uma figura crucial, o banqueiro. E aqui Schumpeter teve uma sacada genial, revolucionária para a época. Ele disse que o banqueiro não é só um cara que pega o dinheiro de quem poupa e empresta para outro. Não, o banqueiro cria poder de compra, literalmente, do nada, através do crédito. E é esse poder que permite que o empreendedor puxe os recursos dos setores antigos e aposte no novo. E essa teoria toda sobre destruição, bom, ela não ficou só no papel. A vida do próprio Schumpeter se encarregou de testá-la da forma mais brutal possível. Depois da Primeira Guerra, ele sentiu na pele o que era o lado destrutivo da coisa. E não como um acadêmico observando de longe, mas como o protagonista de uma verdadeira tragédia. A década de 20 para ele foi simplesmente uma espiral de desastres. Primeiro, um fracasso retumbante e humilhante como ministro das Finanças da Áustria. A arrogância de professor dele bateu de frente com a dura realidade da política. Depois, ele virou presidente de um banco privado. E o banco quebrou. Ele perdeu tudo. Ficou endividado até o pescoço. Mas o golpe mais terrível de todos foi pessoal. Em um único ano, 1926, que ele chamava de seu ano horrível,
Ele perdeu a mãe, a jovem esposa que ele amava profundamente e o filho recém-nascido. E é impossível não ver como essa tragédia pessoal transformou a teoria dele. Depois de 1926, a destruição criativa deixou de ser só um conceito econômico frio, ganhou um peso metafísico. Virou uma filosofia de vida, uma visão de mundo profundamente trágica, onde tudo, absolutamente tudo que a gente cria, uma empresa, um império, um amor, está destinado a perecer. O trabalho, a partir daí, virou o único refúgio que ele tinha. Então, fugindo de toda essa ruína pessoal e profissional na Europa, Schumpeter se muda para os Estados Unidos, para Harvard, em 1932. E foi lá, nesse exílio americano, que ele amadureceu suas ideias e chegou à sua conclusão mais chocante, uma visão sobre o destino final do capitalismo, o sistema que ele passou a vida inteira descrevendo. E foi no seu livro mais famoso, Capitalismo, Socialismo e Democracia, de 1942, que ele lança a grande pergunta. Uma pergunta que ninguém, absolutamente ninguém, esperava que viesse dele. Justo ele, que sempre foi visto como um grande defensor do dinamismo do sistema. A resposta dele foi um choque. Um sonoro não. Eu não penso que possa. Mas o mais incrível não é nem a resposta, é o motivo. Ao contrário de Marx, que dizia que o capitalismo ia morrer pelos seus fracassos, pelas suas crises, Schumpeter fez uma profecia muito mais irônica, muito mais perturbadora. Ele disse que o capitalismo não ia morrer de fracasso, ia morrer de sucesso. Como assim morria de sucesso? Bem, ele argumentou que o próprio sucesso do capitalismo geraria três forças que, aos poucos, iriam sufocá-lo por dentro. Primeiro, o empreendedor herói ia desaparecer. A inovação ia virar só mais um departamento, uma rotina burocrática dentro de empresas gigantes. Acabou o herói, virou funcionário. Segundo, a própria lógica do capitalismo, aquela coisa racional de calcular tudo, ia acabar corroendo as bases que o sustentavam, como a família e outras tradições. E terceiro, e essa parte é genial, o capitalismo é tão bom em gerar riqueza que ele mesmo educaria e financiaria uma classe de intelectuais que passaria a vida criticando o sistema que o sustenta. Basicamente, o sistema criaria seus próprios coveiros. Por muitas décadas, as ideias de Keynes foram muito mais famosas e as de Schumpeter ficaram meio de lado. Mas aí veio a era digital e a teoria dele não só voltou, como voltou com uma força total. Hoje é difícil pensar um conceito mais relevante para entender o nosso mundo do que o de destruição criativa. Porque o ponto central que ele nos deixou é este. A competição de verdade no capitalismo não é sobre quem consegue vender a mesma coisa por um preço um pouquinho menor. Isso é briga pequena. A competição de verdade é uma guerra de aniquilação. É quando surge uma nova tecnologia, um novo jeito de fazer as coisas, que não compete com o modelo antigo, simplesmente o torna irrelevante, obsoleto. Olha só esse número, 24 milhões. Esse era o número de cavalos nos Estados Unidos lá em 1900. E não eram só os cavalos. Pensa em todo o ecossistema em volta. Fazendeiros que plantavam feno, fabricantes de carruagens, veterinários, ferreiros, milhões de empregos. E aí chegou o automóvel. Ele não foi uma carruagem um pouco melhor. Ele simplesmente aniquilou, varreu todo esse mundo do mapa. O ferreiro não virou mecânico de uma hora para outra. Na maioria das vezes ele só ficou para trás. Essa é a face brutal do vendaval. E esse processo não parou, né? Ele continua hoje, talvez até mais rápido. Pensa na Kodak. Dominou a fotografia por um século. Foi destruída por uma tecnologia, a câmera digital, que ela mesma ajudou a inventar. As lojas de bairro sendo abaladas pela Amazon. Os táxis, pela Uber. As enciclopédias, pela Wikipédia. Os gigantes de ontem viram as relíquias de hoje. É um drama que o Schumpeter previu com uma clareza impressionante. E tudo isso os leva a uma reflexão final que é quase inevitável. A grande lição que fica de Schumpeter é que a estabilidade, a segurança é uma ilusão. O vendaval da destruição criativa não é um evento raro. Ele está sempre soprando. Então a verdadeira questão que a teoria dele nos joga na cara não é se a tempestade vai chegar. É quando ela chegar, de que lado a gente vai estar. Do lado dos que criam o novo ou do lado dos que são destruídos por ele.